Prontinho. Louvores que glorificam ao Senhor. Louvores cristocêntricos, né? Ou teocêntricos. Coloca Deus no seu devido lugar. Vamos então dar continuidade à nossa exposição em 2 João. Segunda Epístola de João. Nós vamos ler os versículos 7 até o versículo 11. Nós vamos nos concentrar nesses versículos aqui. A palavra do Senhor diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nele não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Irmãos, nós concluímos o sermão passado, no versículo 6, nós estudamos os versículos 4 até o versículo 6, e nós concluímos que esse é o ponto central, pode ser o ponto central de João, exortando os crentes a amarem uns aos outros. E ele coloca aqui, nos versículos seguintes, versículo 7 até o versículo 11, o perigo de se aceitar os ensinos falsos, porque comprometerá essa verdade, comprometerá o propósito da igreja, o propósito dos crentes, que é amar uns aos outros. O versículo João começa falando agora dos falsos mestres, do perigo dos falsos mestres, ou dos ensinos, né, apresentados àquela igreja, que pode comprometer o bom andamento da igreja, o relacionamento fraternal, o amor fraternal dos irmãos. Ele diz o seguinte: versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. João então começa o versículo 7 falando dos falsos mestres, especificando até. Ele os descreve das seguintes maneiras. Em primeiro lugar, ele descreve esses falsos mestres, segundo João, segunda carta de João, versículo 7 até o versículo 11. Versículo 7, ele começa descrevendo esses falsos mestres da seguinte maneira. Em primeiro lugar, ele diz que esses falsos mestres são enganadores. Ele diz, porque muitos enganadores. Esses falsos mestres são pessoas que não falam a verdade. Acredito que João ele quer trazer aqui um contraste claro entre os que vivem na verdade, que é mencionado nos versículos anteriores, daqueles que vivem na verdade, daqueles que andam na verdade, que se alimentam da verdade, e esses que vivem enganando com mentiras. Veja comigo o versículo 1 e o versículo 2. Ele diz o seguinte: o presbítero, a senhora eleita, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Versículo 4 diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E aqui ele então começa falando dos falsos mestres, dizendo que eles são enganadores. O enganador é aquele que não fala a verdade, mas que fala unicamente a mentira. Eles são enganadores porque não estão comprometidos. Eles são enganadores porque não estão comprometidos com a verdade da palavra de Deus. Enquanto que os filhos de Deus
Os servos de Deus, os crentes, vivem, tem como marca, tem como distintivo o viver na verdade, o andar na verdade. E nós especificamos o que significa esse andar na verdade aqui no sermão anterior. Nós falamos que a verdade está atrelada ao mandamento de Deus, a verdade da palavra de Deus. Tá? Então, em primeiro lugar, João descreve esses falsos mestres como enganadores. Em segundo lugar, ele menciona o que significa esse engano dos falsos mestres. E aí ele menciona a próxima característica deles, que eles não confessam ou são pessoas que negam a humanidade de Cristo. Ou em outras palavras, são pessoas que negam a doutrina de Cristo. Ele diz o seguinte: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Eles negam a verdade sobre o Senhor Jesus Cristo, negam a sua humanidade. João escreve a primeira carta com o fim de combater exatamente essa doutrina, esse erro, essa heresia, a heresia de que Jesus Cristo não era um homem com carne e ossos. Essa ideia, essa heresia que estava começando a surgir no primeiro século, a qual o apóstolo João combate com veemência, era advinda de uma das doutrinas, de um dos ensinos que nós estamos aprendendo, que Paulo combate no capítulo em Colossenses, que é a doutrina gnóstica, que acreditava que a matéria era má, o corpóreo era má, aquilo que é palpável, aquilo que é visto é mal, e que somente é bom aquilo que é espiritual. E, portanto, se aquilo que é palpável é mal, não poderiam acreditar que Jesus Cristo seria Filho de Deus, sendo um homem, sendo uma matéria, vindo em carne. Então, eles negavam isso. Eles negavam o fato de que Jesus Cristo era um ser humano, né? Um homem com carne e ossos. O apóstolo João escreve, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 1, combatendo essa ideia errada, ele diz o seguinte: ora, na sua primeira carta, versículo 1 do capítulo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, João faz questão de dizer, olha, nós só não ouvimos, nem vimos, mas nós também apalpamos, nós tocamos no verbo de Deus. Então, vocês não podem acreditar nas heresias, nos ensinos desses homens que negam a humanidade de Jesus Cristo. Agora a pergunta é, por que é tão sério negar a humanidade de Jesus Cristo? Por que João ele combatia com veemência a ideia, essa heresia? Não era algo... será que a humanidade de Jesus Cristo é algo tão essencial assim que a gente tem que defender com unhas e dentes? Sim, ela é muito séria. Negar a humanidade de Jesus Cristo coloca em xeque a doutrina de salvação. Negar a humanidade de Cristo coloca em xeque a doutrina da salvação. Se Jesus não foi um ser humano, se Jesus não teve carne nem ossos, se Jesus Cristo era apenas um ser angelical, por exemplo, se Jesus Cristo era um espírito, Jesus Cristo não poderia ter nos substituído na cruz. Vejam como é sério a ideia de negar a humanidade de Cristo aqui. Era sério porque colocava em xeque a doutrina da salvação. Isso negava o fato de que Jesus Cristo foi o nosso substituto perfeito. E se Jesus Cristo não foi o nosso substituto, se Jesus Cristo não morreu como um ser humano para nos substituir, a nossa fé é vã, né? A nossa fé é vã, a nossa salvação não valeu, porque não foi um ser humano que morreu por outro ser humano. Tá? Então, a verdade de que Jesus Cristo é homem está clara nas Escrituras, e era necessário que Jesus Cristo se tornasse homem. No seu Evangelho, João também destaca essa verdade claramente. Ele diz que o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o Verbo, aquele que estava com Deus e que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Veja a importância da doutrina da humanidade de Jesus Cristo em Hebreus, capítulo 4. Na verdade, toda a carta aos Hebreus é uma defesa da importância da morte de Cristo, né? Para nos substituir, para perdoar os nossos pecados e não precisarmos voltar aos rudimentos passados, a não voltarmos para as leis mosaicas, para os rituais judaicos, como se aquilo fosse fosse a nossa salvação. O autor de Hebreus está explicando na sua carta a superioridade de Jesus Cristo. No versículo 14 do capítulo 4, ele diz o seguinte, 14 e 15. Temos, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Certo? Então, o que não encaixava para os hereges era como é que a matéria é má, segundo eles, e como é que pode Deus se fazer carne, Deus perfeito, santo. O autor de Hebreus explica. Ele era como um de nós, mas sem pecado. Jesus Cristo, na sua humanidade, experimentou as nossas fraquezas. Por isso, o autor de Hebreus ele diz que ele pode se compadecer de nós. Ele conhece. Então, isso indica que não há problema que você enfrente que Jesus não saiba. Nós podemos até dizer para outra pessoa, olha, você não entende o que é que eu estou passando. Você não entende o que é que eu estou sofrendo. Para você dizer essas coisas que você está dizendo para mim, né? Você não entende isso. Mas eu posso dizer com certeza para você, mas Jesus Cristo entende muito bem. Jesus Cristo sabe, porque Ele padeceu e Ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Ele experimentou o nosso sofrimento. Ele experimentou a nossa natureza humana para nos salvar. E não somente isso, para nos guardar, para nos preservar. E não somente isso, mas também para interceder por nós. Ele é o sumo sacerdote que está à direita do Pai e intercede por nós. Ele conhece as nossas fraquezas. Então, eis a importância da verdade da humanidade de Jesus Cristo, né? Mas esses homens negavam essa verdade essencial de Cristo e eles negavam isso. E quando eles faziam isso, eles estavam se assemelhando a um personagem escatológico que João chama de o anticristo. João então descreve esses enganadores esses falsos mestres como enganadores, como pessoas que negam a humanidade de Cristo e como pessoas que se assemelham ao anticristo. Veja o que diz aqui no finalzinho. Assim é o enganador. Esses que agem dessa maneira, agem como o enganador, o anticristo. Então eles negam a verdade sobre Deus, esses que negam a verdade sobre Deus, sobre Jesus Cristo, a doutrina de Cristo, a humanidade de Cristo, eles se assemelham então a esse enganador chamado anticristo. Ou seja, a negação da pessoa de Cristo é próprio do anticristo. E na sua primeira carta, o apóstolo João vai dizer, olha, muitos anticristos têm surgido. O anticristo virá, mas antes que o anticristo venha, muitos anticristos já vêm surgindo até lá. E quem são esses anticristos? São aqueles que negam Jesus Cristo. São aqueles que distorcem a verdade a respeito de Cristo. Aqui nós vemos eles negando, esses falsos mestres, negando a humanidade de Cristo, negando Cristo ser homem. E há um outro extremo, hoje em dia, aqueles que dizem que Jesus Cristo é apenas
um homem qualquer, né? Então, o princípio é: todo aquele que nega a doutrina de Cristo, que ultrapassa a doutrina de Cristo, que adultera a doutrina de Cristo, é um anticristo. Não é o anticristo, mas é um seguidor do anticristo, é um precursor do anticristo. Então, com base nessa realidade, com base na realidade de que muitos enganadores existem e tem essas descrições, tem essas características, algumas atitudes devem ser tomadas pelos crentes. João quer que os irmãos tomem algumas atitudes importantes com base nessa realidade de que existem enganadores que negam a doutrina de Cristo e que são parecidos com o anticristo. Em primeiro lugar, a atitude que João espera dos crentes é que eles tenham cuidado. Veja o versículo, volte lá para 2 João, versículo 8 diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então, a primeira atitude dos crentes é ter cuidado. Tenham cuidado, acautelem-se. A Bíblia, irmãos, é cheia desse tipo de advertência. É cheia desse tipo de advertência para a vida dos crentes. Eis a razão, então, de darmos a devida importância para o que se segue a essas advertências. Tenham cuidado, vigiem, acautelem-se, porque o que se segue é muito importante. Olha o que ele diz, depois que ele fala acautelai-vos, ele diz: tenham cuidado para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber completo galardão. O alerta de João para os crentes aqui é que eles tenham cuidado para não perder o que eles ganharam. É para eles terem cuidado para não perder o que foi realizado entre eles. A pergunta é: o que é isso? O que é que foi realizado entre eles? O que foi realizado pelos apóstolos, por João, com tanto esforço, e que o fato de eles darem ouvidos à verdade ou às mentiras colocaria em xeque isso. Antes de tudo, nós precisamos destacar que João não está falando da salvação. João não está falando da salvação aqui, certo? Por quê? Porque a salvação é uma dádiva, salvação é um dom, salvação é um presente de graça. Nós não perdemos, nós ganhamos de graça. Então, se é de graça, se nós não fazemos esforços para ganhar, então João não está falando aqui da salvação, tá? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nos diz claramente que a salvação é somente pela graça. Veja lá. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Os irmãos sabem decorado, não? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós temos aqui claramente a palavra de Deus nos dizendo que a salvação, ela é de graça, é um presente dado por Deus, é por meio da graça, tá? Mas João fala de esforço. Alguma coisa eles fizeram e eles estão temendo que isso se perca. Nós já falamos um pouquinho na introdução, mas eu acho que é importante, na introdução da carta, mas eu acho que é importante nós enfatizarmos isso daqui. Perceba que João lança um contraste no versículo 9, certo? Perceba que João lança um contraste no versículo 9. Ele fala de permanecer, o permanecer na fé ou na doutrina. Versículo 9 de 2 João diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nele não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai, tanto o Pai como o Filho. Certamente João está se referindo aqui
a preservação da sã doutrina no meio da igreja, que com esforço os apóstolos entregaram aos crentes. Então a ideia é essa aqui. O que a gente precisa entender é esse esforço que foi desprendido pelos apóstolos é a doutrina de Cristo, a doutrina a respeito de Cristo, os mandamentos de Deus para a igreja. E que se eles dessem ouvido aos falsos mestres, eles estariam jogando fora ou tornando em vão aquilo que eles tanto se esforçaram para entregar para a igreja. Perceba como isso é verdade, que o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, por favor, abra em 2 Coríntios, deixa eu ver se é isso mesmo, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo fala com respeito à sua missão de levar o Evangelho, de levar a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Cristo. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí ele começa a descrever o seu sofrimento para levar a palavra de Deus. Ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, e aí segue uma lista dos seus sofrimentos. Poderíamos escrever aqui também muitas outras passagens que retratam, que relatam, na verdade, a vida do apóstolo Paulo, o sofrimento dele com relação a entregar a palavra de Deus, a entregar o Evangelho, a fé dos crentes. Então esse não perder aqui não é a salvação, mas é a fé. A fé que tantos apóstolos pregaram, tantos apóstolos lutaram para manter. O que João então faz nos entender aqui é que existe sim um perigo dos crentes perderem o que lhes foi ensinado, dando ouvido, dando crédito aos falsos mestres. Então João tenta alertá-los desse perigo. João entende que é possível que alguém no meio da igreja possa dar ouvido a esses falsos mestres e alguém do meio da igreja possa trazer esse ensino e macular toda a igreja e todo o seu esforço ser jogado. No livro de Gálatas, não estou lembrado da passagem especificamente, do versículo, mas o apóstolo diz, olha, eu receio ter trabalhado entre vocês em vão. Eu receio ter trazido o Evangelho, esse Evangelho ter sido em vão entre vocês. Por quê? Porque eles estavam dando ouvidos a falsos ensinos, eles estavam querendo voltar às doutrinas judaicas, aos ensinos judaicos, aos ritos judaicos. Então existe sim uma possibilidade de alguém perder isso, dos crentes perderem isso, tá? A igreja como um todo, eu estou falando. Então, fala também de outra coisa. João fala de um galardão. Na verdade, ele coloca aqui um contraste. Olha, tenham cuidado para que vocês não perdam aquilo que nós tanto trabalhamos para vocês, aqui entre vocês, mas tenham cuidado para que vocês ganhem, se preocupem para que vocês ganhem o galardão de vocês. Tá? Veja aí o que é dito. Para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. É verdade que o crente, ele persevera e que a sua salvação, a sua manutenção na fé é unicamente por meio da obra de Cristo. Filipenses diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, Deus é quem efetua em nós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Mas é verdade também que nós temos responsabilidade. E Deus, quando perseveramos na fé, Ele nos dá recompensas.
recompensas imerecidas, é claro, né? Recompensas que nós não merecemos, mas Ele simplesmente quer nos dar e nós recebemos, né? Nós recebemos para a honra e glória dEle. E aí, lá em Apocalipse, fala que os anciãos pegaram as suas coroas e colocaram aos pés de Cristo. A ideia é que também nós iremos fazer isso. Nós receberemos os presentes de Deus e nós vamos dizer: olha, eu estou aqui por causa de Cristo. Eu só perseverei por causa de Cristo. Não foi a minha força. Então, esse presente aqui é seu, Senhor. Eu entrego para o Senhor. Mas é verdade que nós receberemos algo. Veja comigo Apocalipse, por favor. Apocalipse, capítulo 3. E aí nós vamos ter uma noçãozinha aqui de que esse perseverar aqui, ou ter cuidado para não perder aquilo que nós... aquilo que os apóstolos trabalharam, se refere à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus, às doutrinas. Capítulo 3, a partir do versículo 8 até o versículo 10 diz assim: olha o que é dito, que Jesus Cristo diz para essa igreja, a igreja de Filadélfia. Versículo 8 diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Perceba a palavra da minha perseverança. No versículo 8 diz: guardaste a minha palavra, no finalzinho. E aqui de novo ele repete isso: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E aí no versículo 12 diz: ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu nome, e o meu novo nome. Então o que nós temos aqui é os crentes guardaram a palavra de Deus, perseveraram na doutrina, perseveraram na palavra de Deus. O versículo 12 vai falar então dessa recompensa. Talvez seja esse galardão que João esteja pedindo, que esteja se referindo aqui. Lembre-se que João foi quem escreveu esse livro aqui, né? Possivelmente João estivesse com alguma coisa em mente com relação a isso, apesar de que esse livro foi escrito posterior à segunda carta, tá? Então, o que nós temos aqui, para nós entendermos melhor a ideia de João aqui, para termos cuidado, para esses crentes terem cuidado, tenham cuidado, perseverem na doutrina, né? Perseverem na doutrina, porque vocês receberão galardão, vocês receberão uma recompensa, tá? Então, há dois alertas aqui: cuidado para não perder, mas cuidem também para ganhar o galardão, a recompensa de vocês por causa da sua perseverança, tá? A segunda atitude que os crentes devem tomar em face dos falsos mestres é a permanência na doutrina. Versículo 9 diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nele não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, diante, portanto, desse perigo de abandonarem a fé ou perderem o que com esforço os apóstolos legaram a eles, ao seguirem os falsos mestres, João os ajuda então a identificar quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus. Assim eles poderiam então ter uma ideia de quem seguir e quem não seguir, quem iria receber em casa e quem não iria ser recebido em casa. Nós vamos ver porque eu estou falando isso no versículo 10, tá bom?
Então ele diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O ensino dos falsos mestres era a negação da doutrina de Cristo, a negação da humanidade de Cristo. Para João, isso era ultrapassar, isso era adulterar a doutrina acerca de Jesus Cristo. E isso era muito grave. E era um indicativo muito forte de que aqueles que negavam isso não pertenciam a Deus e os crentes precisavam ficar longe deles. Então eles precisavam saber disso. Olha, os crentes, aqueles que são verdadeiramente mestres, são aqueles que permanecem na doutrina de Cristo. Aqueles que negam a doutrina de Cristo precisam ser afastados. Vocês não podem ter comunhão com eles. Vocês não podem receber eles em casa. Versículo 10, então, nos traz aqui uma terceira atitude, que é a atitude de não receber essas pessoas em casa. Então, a primeira atitude diante dos falsos mestres é: tenham cuidado. A segunda atitude é: permaneça na doutrina, permaneça firme. E a terceira e última atitude é: não receba esses homens em casa. Não receba. Versículo 10 diz: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes dê as boas-vindas. Versículo 11: porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Uma das exigências da vida cristã é a hospitalidade. E a hospitalidade era muito vista aqui, era muito importante nesse período. Eu já mencionei que existiam os missionários itinerantes, não é? Eram missionários que andavam, que iam pregando enquanto caminhavam, né? E eles precisavam de hospedagem, eles precisavam de casas para morar, para ficar, para se alimentar, para tomar um banho, né? Para trocar de roupa e continuar a sua viagem novamente pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E os irmãos teriam que dar acolhida, era importante, era uma obrigação cristã dar acolhida a esses homens, a essas pessoas. No entanto, os falsos mestres se aproveitavam disso. Se aproveitavam disso e procuravam as casas para propagar os seus ensinos falsos. Eles se aproveitavam, então, por exemplo, de casa de mulheres indefesas. Veja o que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo aqui, ele fala dos homens dos últimos dias, dos falsos mestres. No versículo 6 ele diz o seguinte: depois de descrever várias características desse tipo de homem, no versículo 6 ele diz: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Percebam a artimanha aqui dos falsos mestres, né? Certamente esses a quem João se refere aqui também procuravam esse tipo de casa. Por isso João, ele alerta aqui: tenha cuidado, irmã. Se você mora sozinha, irmã, se você mora só com os seus filhos, só com os seus netos, tenha cuidado. Não receba esses homens em casa. São perigosos, porque por meio disso, eles começam a propagar as suas doutrinas erradas. Eles procuram casas de mulherinhas indefesas, mulherinhas sobrecarregadas de pecado. E quem são essas? São mulheres descompromissadas. São mulheres que não se debruçam na palavra de Deus. A palavra de Deus, isso daqui não é machismo, tá? Mas lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai falar de Eva. Na verdade, ele vai falar que as mulheres não devem exercer autoridade de homem. E aí ele vai usar um argumento histórico, né, teológico. Ele vai dizer: olha, porque não foi Adão que foi tentado, e sim a mulher. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que há uma facilidade maior para as mulheres, porque as mulheres, elas têm a tendência de serem mais sensíveis, serem emotivas. Então chega um cabra
e aí começa a falar lisonjas, né? Essas pessoas então seriam facilmente ganhadas por esses falsos mestres. Por isso João toma essa decisão radical aqui, olha. Você nem receba, bata a porta na cara deles, né? Bata a porta na cara deles, porque eles não trazem a verdade de Cristo. Não receba, não tente argumentar contra eles, porque possivelmente você vai ser ganhado, né? Então tenha cuidado, não receba essas pessoas em casa. Porque recebendo essas pessoas em casa, versículo 11 diz: porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. A hospitalidade dada a esses mestres contribuía fortemente para a propagação das suas heresias. E quem recebia dava, se não concordasse, pelo menos dava a impressão de que eles estavam concordando ou sendo cúmplice desses homens, né? Porque esses homens iriam pregar, iriam ensinar suas heresias, e se recebessem essas pessoas, claramente elas estariam sendo cúmplices desses homens. Para concluir, João nos alerta então a permanecermos firmes na fé. O foco aqui de João é: permaneçam firmes na doutrina de Cristo. Não deem ouvidos a qualquer outro ensino que não tenha Cristo como centro. Tenhamos cuidado com isso. Tenhamos cuidado. Não demos ouvido a qualquer ensino que não tem Cristo como fundamento. Certo? E como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber que um ensino não é um ensino verdadeiro? Conhecendo a verdade da palavra de Deus. Conhecendo os ensinos da palavra de Deus. Conhecendo a verdade da doutrina da palavra de Deus. Então eu não vou dar ouvidos, eu vou saber discernir o que é o errado, o ensino errado. Então qualquer ensino que ultrapasse a verdade clara a respeito da pessoa de Cristo e nosso Salvador Jesus Cristo deve ser repudiada por nós. Nós não podemos aceitar qualquer ensino que ultrapassa, que adultera a verdade a respeito de Cristo, qualquer que seja, deve ser repudiada por nós. Nós não podemos aceitar, nós precisamos negar, porque está indo contra a verdade da palavra de Deus. Mas aí a pergunta que eu coloquei lá no começo, no sermão passado, é: o que é que tem a ver a nossa comunhão? Porque ele no versículo 6, ele termina dizendo o seguinte: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andeis nesse amor. E aí ele parece que quebra aqui, né, o seu raciocínio e começa a falar dos falsos mestres. E será que é isso que João está querendo fazer mesmo? É mudar de assunto aqui? Não. O que ele está querendo dizer é que a nossa comunhão, ela depende da nossa fé em Cristo, daquilo que nós cremos a respeito de Cristo. E nós vimos isso, né, em Colossenses. A nossa comunhão, a nossa ligação de amor depende da nossa convicção a respeito de Cristo. Qualquer ensino errado a respeito da pessoa de Cristo vai comprometer a nossa comunhão, tá? Vai quebrar a comunhão, vai causar divisão na igreja, vai causar problemas na igreja. Qualquer ensino que ultrapasse a doutrina de Cristo vai causar problemas na igreja. Então é por isso que João alerta aqui: olha, tenham cuidado. Vocês estão vivendo em amor e vocês têm que fazer isso. Mas para que isso possa permanecer, vocês vivendo em amor, vocês precisam permanecer na doutrina de Cristo e negar tudo aquilo que ultrapassa a verdade a respeito de Cristo. Você conhece verdadeiramente a Cristo? Você sabe discernir aqueles que não ensinam a verdade a respeito de Cristo? Outra pergunta: você ama verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo? Essa é uma pergunta muito importante. Você já disse para o Senhor Jesus Cristo, não da boca para fora: Senhor, eu te amo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu ensino, muito obrigado pela verdade que conhecemos a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos salvou, que nos substituiu na cruz, porque
é homem, mas não somente homem, ele é Deus, o Deus homem, que por isso satisfez completamente a tua justiça. Muito obrigado por conhecermos a verdade de Cristo. Nos ajuda a permanecermos conhecendo, permanecermos na fé, para que mantenhamos comunhão uns com os outros. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.